Salve pessoal! Então, hoje eu queria aproveitar esse momento nas nossas aulas de filosofia medieval para colocar algumas questões e algumas inquietações que dizem respeito à organização da filosofia do direito, notadamente da teoria da justiça. A gente tem discutido muito ética, né? A gente tem discutido a estrutura epistemológica do pensamento, a gente tem discutido cognição, a gente tem discutido justiça, mas a gente talvez não tenha uma visão muito clara de como esses conceitos de justiça são convertidos em elementos materiais. E nas últimas duas sessões, quando eu discuti com vocês Ambrósio de Milão e quando eu discuti com vocês Agostinho de Hipona, eu comentei com vocês que essas discussões levavam a uma gradual aproximação de determinadas instâncias práticas. Vocês também viram que esses dois caras eles têm um jeito muito peculiar de ver o mundo. Eles são muito. Primeiro, o próprio Ambrósio de Milão está muito ligado às relações de poder. Agostinho de Hipona não deixa de estar ligado a essas relações, mas ele já começa a ter uma aproximação maior com uma conduta diária, né? Ele pega essa filosofia complicada que eles montam e ele consegue aplicar no nosso dia a dia. Agora, os dois têm uma característica crucial. Eles estão profundamente isolados dentro do contexto de produção filosófica deles, daquilo que nós podemos entender como sendo uma vida efetivamente voltada para a produção de uma história material. E isso é um problema. Porque se nós temos um conceito de justiça que não se liga com as relações jurídicas de um período, nós podemos muito bem dizer que nós temos ali apenas uma elaboração fabulosa. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para tentar explicar mais ou menos como o conceito de justiça vai florescer dentro de determinadas relações. Tá? E como essas relações efetivamente se encaixam em determinados planos sociais. Para isso, eu vou utilizar uma forma um pouquinho mais livre de trabalho. Então, eu não vou me preocupar tanto em um sentido tão específico com aquilo que nós podemos chamar aqui de uma rota filosófica. Eu quero, na realidade, emprestar algumas informações, alguns dados pontuais da história, e aí nós vamos começar a dinamizar isso com algumas estratégias para aplicar os nossos conceitos no direito. Veja, é muito difícil a gente falar, num primeiro momento, sobre um traçado histórico uniforme, seja para a idade antiga, o final da Idade Antiga, da Antiguidade, seja para o início da Idade Média, seja até 1100, 1200, né, que vai ser o período em que nós vamos ver o florescimento da escolástica. Isso porque, muito embora a gente tenha traços civilizatórios comuns, a fragmentação política que a gente enxerga no período, ela faz com que você passe a ter muitos estilos de vida diferentes no contexto específico dessa realidade que a gente está encarando. Né? Algumas coisas, no entanto, a gente pode presumir, algumas questões elas vão mostrando para nós a constituição de diferentes cenários políticos, diferentes cenários econômicos, e elas vão começar a mostrar noções muito interessantes de como esses indivíduos enxergam a edificação da justiça. Eu não vou, evidentemente, poder falar aqui de tudo e não vou poder sistematizar tudo. Então eu vou pegar exemplos, tá? Eu vou pegar exemplos muito pontuais. Duas questões que me interessam demais são justamente as questões do regime proprietário e da organização dos pactos e dos contratos. Né? Então, como é que a gente fala de propriedade, como é que a gente fala de contrato nesse período? Né? Veja, tem vários jeitos de falar sobre propriedade e contrato. Uma dessas formas eu já cheguei inclusive a comentar, ainda que marginalmente, quando eu falei sobre a produção da vida, né, do pensamento agostiniano a partir da vida de Santo Agostinho, né, ou de Agostinho de Hipona, se vocês preferirem. E eu falei para vocês que ele, como representante de uma classe curial no norte da África, mais especificamente no que hoje nós conhecemos como Argélia, ele basicamente tinha muitas propriedades. E essas propriedades elas eram utilizadas, não raro, para custear a manutenção do espaço público e a manutenção da vida pública. O que acontece? Veja, nessa época, nós bem sabemos, a propriedade privada tinha uma relevância muito grande. Né? E existia uma intervenção muito forte desse regime do proprietário sobre a esfera pública. A apropriação estava principalmente ligada a um eixo que era o chamado eixo da herança. Né? Então, a definição familiar, a definição constitutiva da propriedade, a definição da herança, elas estavam todas encaixadas uma na outra, de modo que elas se complementavam. Um proprietário de vastas extensões de terras, de muitos escravos, de muitas cabeças de gado, ele precisava ter certeza do herdeiro, da pessoa que ia recepcionar, que ia receber essas propriedades, porque afinal das contas essa pessoa ia ter um poder de produção muito grande e ela ia ter uma ingerência muito grande sobre o espaço comum dela.
Um proprietário de terras, por exemplo, pertenceria evidentemente a uma categoria, uma classe curial, teria voz nas cortes curiais, né, que eram os senados locais, como tinha explicado para vocês, assim como em Roma os grandes proprietários, os donos de grandes fortunas, tinham evidente e forte influência no cenário da produção política daquela região. Isso porque eles eram capazes de alimentar muitas pessoas e sem a contribuição deles, era bem capaz que o espaço comum perecesse, passasse fome. Né? Então, essa relação, veja que não existe aqui uma relação de Estado, uma propriedade de Estado de grande monta, ela vai ser contraposta, sobretudo na fragmentação do império, ela vai ser contraposta por uma relação de demarcada presença de indivíduos que são grandes proprietários, que têm grandes fortunas particulares. Né? Veja que nós estamos aqui falando de um lugar que agencia o espaço de produção do campo, então plantar e colher, porque isso vai permitir efetivamente, né, a alimentação da população, vai permitir a oferta de elementos que vão encher os silos, que vão encher os granários, né, que vão permitir fazer o pão de todo dia, que vão permitir fazer o óleo que a pessoa come, o vinho que a pessoa bebe. Mas ao mesmo tempo, nós estamos falando também sobre a criação dos animais para o corte da carne, nós estamos falando sobre o animal de uso no campo e assim por diante. Nem sempre, contudo, esse modo de vida foi o mais estabilizado, mais estabelecido. Se a gente voltar para as realidades do século II, terceiro até o quarto depois de Cristo, ali na região da França, nós vamos perceber modos de vida muito diferentes. Naquelas áreas, por exemplo, nós vamos ter pessoas, indivíduos, que a rigor não praticam de uma maneira mais dedicada o plantio da terra. Tá? E esses indivíduos que aos poucos vão formando um modo de vida voltado mais para o combate, para a pilhagem e para o uso de objetos e propriedade tomadas de povos e tribos e grupamentos que foram conquistados, comércio de escravos e uso de escravos. Esses grupamentos eles acabam se instalando naquela região como grupamentos de apresadores, como grupamentos de caçadores e principalmente como grupamentos de piratas na região costeira. Né? E aí você vai dizer assim, mas isso certamente pertencia a grupos isolados. Não exatamente. Esses grupos, eles basicamente pertenciam a comunidades que nós chamamos de comunidades francas. São os ancestrais, ou pelo menos a maior parte, né, o grosso da ancestralidade, do que vai vir a ser depois a dinastia merovingia e, por fim, a dinastia carolíngia, dentro do Império Carolíngio, que vai instaurar um novo regime político por toda a Europa Ocidental. Tá? Então, esse grupo ele tem uma relevância política muito grande. Ali é interessante observar que os regimes de propriedade eram muito diferentes. A propriedade da terra ela não era tão vista, ela não era tão ligada à apropriação do indivíduo, e quando ela existia, ela estava sempre submetida a regimes coletivos que permitiam inclusive o impedimento da entrada de um indivíduo em determinada vila ou comunidade. Se eu, por exemplo, herdasse um pedaço de terra, que era uma raridade em uma determinada vila e não fosse daquela vila, quando eu fosse lá me apropriar dessa terra, os grupos pertencentes ao vilarejo, os camponeses que vivessem naquele vilarejo, eles podiam me manter ali por um período probatório, por assim dizer. Eu podia ficar ali por 30 dias, 6 meses, um ano, e se eles entendessem que eu não me adaptava aos valores deles, eles podiam me expulsar desse lugar e tomar a terra. Né? Sem problema nenhum. Podiam me dar uma compensação ou não, mas podiam me chutar dessa vila sem problema nenhum. Por quê? Eram comunidades que não estavam acostumadas a esse modo de vida. Esse modo de vida para elas era um modo de vida acidental. O modo de vida essencial de um franco, notadamente de um franco sálico, que é a principal das 12 tribos francas, que vai dar origem depois à linhagem dos francos, né, que vai ter uma ligação profunda com a cultura patrística, porque ela vai se reforçar e se alimentar legitimamente dessa cultura depois, era basicamente o regime que permitia esses indivíduos ter posses pequenas, fáceis de carregar. Então, animais eram geralmente aceitáveis, né? Eram basicamente grupos seminômades, eles viviam da guerra, então eles iam para onde tinha guerra. Né? Animais eram úteis porque a gente podia utilizá-los, né? Vocês poderiam utilizá-los para locomoção, vocês poderiam locomover esses animais facilmente, enquanto vocês usavam esses animais para transporte, alimentação, para tirar o leite, às vezes para matar e comer a carne. Né?
Mas os objetos preciosos mais bem vistos eram aqueles que podiam ser facilmente transportados. Então, joias, pedrarias, objetos de metal precioso, moedas, é, pedaços de metal precioso, né? Isso era muito bem visto entre eles. E essas comunidades elas cresceram em poder dessa forma. Rafael, por que você está falando tudo isso? Pelo seguinte, isso começa a determinar basicamente como nós operacionalizamos aquilo que nós chamamos de funções desses elementos que estão colocados sob o regime jurídico. E essas funções vão determinar como esse regime jurídico é arquitetado e costurado. Se na realidade do norte da África, na Península Itálica, a propriedade da terra é fundamental, ali é evidente que essa função, né, que a função que a propriedade exerce, ela tem uma ligação mais forte com o espaço comum, com o espaço público. Isso não significa, contudo, que ela deva necessariamente ser agenciada e trazida para domínio público. Ainda que não fosse, ainda que nós soubéssemos que existisse de fato propriedade do império, propriedade do imperador, mesmo assim essa propriedade privada ela tinha uma função pública. E essa função determinaria como ela era enxergada pela própria estrutura jurídica. Eu preciso saber com quem essa propriedade está, para quem ela passa, para que eu possa medir que linhagens têm mais influência e em que medida a produção dessas propriedades vai refluir para espaços que delas, né, dessa produção vão precisar. Por outro lado, se eu olho para a realidade dos francos, que vai se alastecer até o século V, século VI depois de Cristo, mais ou menos dessa forma, eu vou ver que a propriedade que se tem em mãos, que se tem em mente, é a propriedade facilmente transportável. E é essa que vai ser herdada. A herança ali ela vai ter um caráter muito mais honorífico, vai ter uma ligação muito mais intensa com isso que pode ser apropriado e facilmente levado embora. Então a preocupação com o furto, com a tomada honorífica do saque do outro é muito maior do que ela vai ser no norte da África. As normas refletem isso. Aliás, como são povos mais aguerridos, os pactos e a relação dos pactos ela está muito mais ligada à possibilidade do enfrentamento armado do que estaria no norte da África ou na Península Itálica, ou mesmo no sul da França, onde um grupamento de indivíduos também, segundo essas cortes curiais, começa a surgir, indivíduos esses chamados, com o passar do tempo, de galo-romanos. Galo-romanos, que seriam mais tarde conquistados, né, e dominados pelos francos, né, pela coletividade de todos os francos, pelas 12 tribos francas que marchariam e tomariam esses territórios a golpes de espada. Né? Ali, então, nesse espaço dos francos, a norma vai refletir também essa brutalidade da vida. Ao ponto de você ter, por exemplo, punições extraordinárias para indivíduos que acabam sendo assassinados, e muito mais se esses indivíduos eram comensais do líder, do rei de determinada tribo. Como assim comensal? O cara que senta à mesa e come com o rei. Se ele come com o rei, ele divide todas as coisas do rei. Ele divide ele divide o ouro, divide o alimento, divide a produção, divide inclusive o leito. Ele se deita com as pessoas com quem o rei se deita. Percebam agora também que a gente tem uma reestruturação do cenário familiar em virtude desse nomadismo e em virtude dessa tradição guerreira. Por que ele divide tudo que o rei põe na mesa dele? Porque se ele não dividir, ele pode ficar ambicioso demais e querer derrubar o rei e se tornar o rei no lugar do rei. Percebem? Então toda a estrutura social ela está organizada dessa forma. Na mentalidade desses indivíduos isso tem uma força, um projeto ontológico poderosíssimo. A lei define o papel da propriedade, a lei define o papel das relações, a lei define o lugar de cada um em sociedade. Assim como em território romano e no norte da África nós vamos ter um espaço que é bastante frutífero para a ideia de relações monogâmicas, bastante frutífero para a fixação da propriedade da terra, bastante frutífero para a exigência e fixação dos pactos e das relações comerciais, no norte da França, nos períodos dos séculos III, IV, V, nós vamos ter também o florescimento dessas comunidades combativas e nós vamos ter um estímulo extremado à lealdade militar, às alianças, ao lutar ombro a ombro, à confiabilidade do soldado, a possibilidade de desfrutar do saque. Percebam então, inclusive, que esses regimes vão se esparramando, determinando funções distintas para elementos que são absorvidos juridicamente. Mais do que isso, aqui a função se confunde com o papel essencial desses elementos. Justamente isso vai fazer com que possamos redefinir ao longo da história os cenários específicos de apropriação de elementos
tanto materiais quanto ideais, que vão permitir a reformulação das nossas leituras no âmbito jurídico. Por conta disso, nós precisamos nos perguntar agora qual é o papel específico que esse conceito de função vai ter nas arquiteturas jurídicas posteriores. Veja que cada instituto ou cada dispositivo jurídico vai ter um conjunto de funções, eles vão estar ligados à nossa visão social desses elementos, e mais do que isso, nós vamos defini-los essencialmente por isso. Daí eu lanço a pergunta para vocês então, mas não só para vocês, eu vou lançar essa pergunta também para o meu amigo, né? Amigo pessoal de longa data, né? O professor Gabriel Schumann, que eu carinhosamente chamo de Gabi, né? Então, Gabi, eu queria te lançar essa pergunta agora. Você, como civilista, como cientista do direito, pesquisador, queria saber de você aí o que você acha, o que você entende pela leitura desse termo função na tua realidade, na tua maneira de enxergar esses institutos, propriedade, família e assim por diante, dentro do que nós passamos a chamar hoje de direito civil, né? Passamos a chamar já há muito tempo, mas que desde a Idade Média até então acabou dentro do circuito dos estudos científicos do direito civil. O que você vê então? Como é que você encara então a questão da função no direito civil? Me conta aí, conta para nós aí o que você pensa desse assunto, por favor. Por ter mandado essa pergunta, achei bem legal, né, essa questão da relação entre função e direito civil. E para responder um pouquinho para você a respeito desse tema, queria falar então como é que a gente enxerga a questão da função. A função está muito relacionada com perguntar para que serve um instituto. E aí a gente tem função social dos contratos, função social da propriedade, não apenas como ideias, mas como texto normativo, né? Então, previstos na Constituição Federal, a função social da propriedade no artigo 5º, logo na sequência, né, vem lá a garantia da propriedade no artigo 5º e no inciso de baixo, né, da garantia de propriedade, no artigo 5º, que é aquele artigo enorme, na sequência a gente tem a previsão de que a propriedade deve cumprir uma função social. Oi, Rafa. Obrigado aí por ter mandado essa pergunta. Achei bem legal, né, essa questão da relação entre função e direito civil. E para responder um pouquinho para você a respeito desse tema, queria falar então como é que a gente enxerga a questão da função. A função está muito relacionada com perguntar para que serve um instituto. E aí a gente tem função social dos contratos, função social da propriedade, não apenas como ideias, mas como texto normativo, né? Então, previstos na Constituição Federal, a função social da propriedade no artigo 5º, logo na sequência, né, vem lá a garantia da propriedade no artigo 5º e no inciso de baixo, né, da garantia de propriedade, no artigo 5º, que é aquele artigo enorme, na sequência a gente tem a previsão de que a propriedade deve cumprir uma função social, o que se repete em parte lá no artigo 170, quando a gente fala de livre iniciativa. Temos função social da empresa e alguma previsão a respeito disso na Lei de Sociedades Anônimas, Lei 6404 de 76, e temos a ideia de função social, com esse termo, repetida no Código Civil, no artigo 421, e lá no final do Código Civil, pouca gente chega até lá, mas ele está lá, no 2035, parágrafo único. Pensando na ideia de função, nós temos, sobretudo, uma pergunta para fazer, que é muito bacana e tem muito uma correlação entre direito civil e filosofia, porque a pergunta da função é a pergunta de para que servem os institutos. E isso acaba se relacionando com o que eles são. Né? Porque perguntar para que uma coisa serve é também perguntar o que ela é. Isso aí talvez tenha um pouco de Gabriel Garcia Marques, mas essa é uma outra conversa. Se a gente pensar, por exemplo, a função social da propriedade, nós a identificamos de modo bastante concreto quando nós entendemos um conceito que o Fábio Conde Comparato traz no texto, chamado indispensável direito econômico, e ele diz que a propriedade obriga, que na verdade remete, por sua vez, a uma noção da Constituição de Weimar, né, e a Constituição mexicana, mais ou menos da mesma época, ali 1916, 1919, respectivamente. Quando a gente fala que a propriedade obriga, não é socialismo, função social não tem nada a ver com socialismo, porque ela não é o fim da propriedade, ao contrário, né? Veja que o termo, e o Eros Grau explica isso muito bem na Ordem Econômica na Constituição de 88, o termo pressupõe, o termo função social da propriedade pressupõe propriedade. Mas pressupõe também, como a gente referiu, indagar para que essa propriedade serve, ou para quem ela serve. Acaba se associando muito com uma teoria crítica.
do direito, portanto, que refuta uma neutralidade dos institutos e procura entendê-los de modo conectado com a realidade e com suas funções, sobretudo quando essas funções violam os valores constitucionais, a axiologia constitucional. Pois bem, função social da propriedade se identifica de modo bastante concreto, por exemplo, quando nós falamos no IPTU progressivo. O que é isso? O valor de IPTU pago por cada pessoa em relação ao seu imóvel depende, pelo menos autoriza a Constituição que os municípios assim procedam, mas depende do tipo de uso que se faz. Quer dizer que se eu deixo o imóvel mal cuidado e sem nenhum uso, o meu IPTU vai aumentando. Por isso o progressivo, né, ele vai aumentando de acordo com o tipo de uso ou com a falta dele. Já que a gente falou em propriedade nesse sentido, né, do uso e do não uso, é interessante verificar que o Estatuto das Cidades, que é uma lei, né, o Estatuto das Cidades, ele prevê, por exemplo, a edificação compulsória, ou seja, a possibilidade do poder público exigir que alguém construa em cima de um edifício para que haja aí uma utilização da terra. Então essa ideia de função acaba estando muito conectada com essa reflexão sobre para que serve, como estimular certas finalidades que o direito valoriza. Outra questão de verificar uma lógica de função diz respeito aos limites constitucionais, até previstos nas regras da uso capião, do tipo de uso do imóvel. Então, a ideia de função aparece muito forte no nosso direito, tanto no momento em que a gente vê que os prazos de uso capião variam de acordo com o uso. Interessante, né? Nós não temos um prazo de uso capião no direito, temos muitos, e o tipo de uso capião pode baixar de 15 anos até para 5 anos, a depender do uso. Então, por exemplo, o fato de alguém utilizar o imóvel para a sua residência, para a sua subsistência, traz uma redução ou potencializa uma redução de prazos com alguns requisitos adicionais que também não importam agora. Ainda em relação às terras, vamos dizer assim, nós temos a previsão na Constituição de que é necessário respeitar os recursos naturais e também o bem-estar do trabalhador. Então é interessante, né, essa lógica já de 88 que vem para cá, nesse momento em que nós temos aí uma Constituição já mais assentada, por assim dizer, ainda que violentada muitas vezes, mas essa é uma perspectiva que me parece muito importante. Quando a gente fala que é necessário perguntar para que serve isso, tem a ver com o que são, acho que um exemplo legal é o bem de família. Ainda que intuitivamente, ainda que sem um contato com a Lei 8.009, que é a Lei do Bem de Família, os alunos no primeiro ano já ouviram falar, provavelmente, que existe uma proteção que faz com que o bem de família não possa ser retirado do patrimônio do devedor, da devedora, para o pagamento de dívidas. É o que a gente chama de impenhorabilidade do bem de família. E aí vem uma pergunta, e o que é família? Pode parecer um conceito meio óbvio, né? Mas a família nem sempre é aquela família da propaganda, da peça publicitária para vender margarina, né? Em que tem um casal heteronormativo, com um homem, uma mulher, uma criança, um casal de crianças e um cachorrinho, né? Se possível, um terrier. Né? Não é assim a vida. E o STF, por exemplo, já disse que família, para efeitos da impenhorabilidade, inclui, por exemplo, 2 irmãos que vivem juntos, inclusive a pessoa que vive sozinha, já que ninguém é obrigado a viver junto. Né? E a busca da felicidade de cada pessoa tem que ser com os seus valores. Então veja que perspectiva interessante, né? O direito tem que perguntar o que é família para proteger o bem de família para fins de impenhorabilidade. Saindo um pouquinho da propriedade e de alguns conceitos, indo para a ideia de função nos contratos, que é um tema que eu particularmente gosto muito, a ideia de função ela desafia 2 perfis ou 2 perspectivas. De um lado, a realização de interesses ou a proteção de interesses que não são apenas o do proprietário. Então, quando a gente fala em função social do contrato, eu tenho um olhar externo, como diz, por exemplo, o professor Nalim, o professor Paulo Lobo, eu tenho um olhar para fora do contrato. E tenho também um olhar entre as partes, um olhar mais sensível, um olhar mais crítico. Vamos a alguns exemplos. Primeiro caso, o Tribunal de Justiça aqui do Paraná negou a possibilidade de uma empresa de energia desligar a energia, mesmo cumprido um conjunto de requisitos, um rito específico que é aplicável nos contratos de eletricidade, fornecimento de eletricidade, como todos nós temos em casa, provavelmente todos vocês, usando a Copel. A gente não tem uma alternativa, só tem a Copel, e aí nós temos as regras pertinentes a esse fornecimento. E o que acontece? No caso concreto, a despeito do rito, então notificou para a pessoa pagar, ela não pagou, continuou sem pagar, essa pessoa morava na sua própria casa,
claro, e dali não podia sair, e ela utilizava um aparelho médico que se fosse desligado matava. Então a pergunta é, tá, eu posso cortar a luz de quem não paga, mas eu posso cortar a luz de quem vive com aquela energia, literalmente, né? Posso puxar a pessoa da tomada? É uma questão muito dura, mas isso é perguntar a função, né? Isso é olhar o contrato de modo concreto, é olhar os personagens que estão envolvidos ali. E a função social tem, como outros papéis, para não dizer outra função, esse mergulhar na relação concreta para observar algum elemento que me permita fazer uma distinção daquele caso da regra geral ou do procedimento geralmente adotado. Um outro exemplo de aplicação da função social dos contratos, bastante consagrado, é a flexibilização de contratos de plano de saúde, tá? Dada a natureza especial desses contratos. E aí eu tenho, em alguns momentos, uma certa leitura mais amena, menos rigorosa do texto contratual, o que não é típico nos contratos de seguro, em que as exclusões de cobertura são muito duras e lidas com rigidez, porque o cálculo que baseia esses contratos justamente leva isso tudo em conta. É preciso ter um equilíbrio daquilo que é contratado e daquilo que é entregue. A função social dos contratos, então, se fez, por exemplo, na interpretação do STJ, objeto inclusive de súmula 302, de que não é possível limitar no tempo a internação em UTI. Né? Havia uma regra em vários contratos de plano de saúde dizendo, olha, eu cubro UTI até 7 dias. O STJ disse, olha, para mim essa cláusula não dá. Né? Ela não é consentânea, não se harmoniza os valores constitucionais. Ainda dentro dessa lógica contratual da função social dos contratos, acho que um exemplo muito legal diz respeito à percepção das chamadas redes contratuais. Quer dizer que, a despeito de uma lógica tradicional do contrato, de que o contrato só produz efeito entre as partes contratantes, há um conjunto de efeitos que extrapola essa possibilidade. E isso se reflete, por exemplo, em uma preocupação ambiental, né, uma limitação do que as partes podem contratar para fins ambientais, e também uma preocupação das partes em relação ao adimplemento substancial, que basicamente diz o seguinte: apesar de alguém atrasar o cumprimento de um contrato, esse atraso, mesmo que devidamente comprovado, ele não necessariamente vai permitir extinção do contrato quando o cumprimento de parte já tiver sido relevante. Esses critérios de quanto é relevante, quanto é o cumprimento de parte, são bastante discutidos na jurisprudência, mas a ideia é a seguinte: o prejuízo que a parte vai ter com o cancelamento do contrato é muito grande em relação ao benefício que ela vai ter, que a outra parte, que a credora vai ter, com a exclusão do contrato. Então, imagine que eu uso um carro para trabalhar e aí eu fiz vários pagamentos já das parcelas desse carro, mas atrasei as últimas 3. Paguei 30 e atrasei 3. O contrato diz que é possível extinguir. A jurisprudência flexibiliza essa possibilidade de extinção, embora prevista no Código Civil, justamente para que a gente possa mitigar um pouco os efeitos do credor e proteger o devedor. Então há aí um equilíbrio difícil, né? Um equilíbrio difícil, mas que pode ser interessante para que a gente possa trabalhar o direito civil não apenas numa ótica, vamos dizer assim, voltada à satisfação do credor, mas que olha as duas partes, né? Então essa fluidez, por assim dizer, ela é bastante importante para nós, né? Eu acho que aí a gente tem uma dificuldade importante, mas ao mesmo tempo uma reflexão importante, uma dificuldade porque diferenciar os casos concretos é sempre muito difícil, estabelecer uma flexibilização é muito difícil, mas é bastante importante, né? O Calixto Salomão Filho trata sobretudo a função a partir da lógica de interesses coletivos, né, que também é uma questão interessante, então limite a atuação do particular em virtude de interesses coletivos. O Fábio, quando é comparado, fala muito nessas limitações ao poder das partes, e aí eu tenho o contrato, como disse pessoal, sem nenhum socialismo, porque a gente está falando em credor, em crédito, em receber, em propriedade, em cobrar, em boleto, né? Então as pessoas são donas de alguma coisa e podem vender, mas a gente está trabalhando com um olhar que é mais atento ao caso concreto,
um olhar que desafia as finalidades dos institutos e que coloca em questão até uma lógica de razoabilidade, no sentido de confrontar se uma determinada conduta traz um prejuízo muito grande para uma em relação ao benefício que a outra aufere. Então, por que eu não posso penhorar o bem de família? Porque o benefício que vai dar ao credor não justifica o prejuízo que vai atingir o devedor que vai para a rua. Ah, mas em alguns casos é possível. Em alguns casos é possível. Então, esses são os nossos desafios. Temos aí, então, algumas ideias sobre função, direito civil. Espero que tenha sido útil essa conversa, professor Rafael. Obrigado aí pela tua pergunta, espero ter ajudado com essas ideias. Pessoal, beijo grande para vocês. Quando quiserem, estou à disposição. Valeu? Gabi, muito obrigado pelas observações. Como vocês podem ver, portanto, todas as atribuições específicas dos institutos jurídicos, né, se a gente for falar de campos específicos, propriedade, família, o próprio contrato, todos eles estão profundamente enraizados na vida material. E aí vem a pergunta fatal agora, tá, mas o que essa função, o próprio Gabriel colocou agora para nós, tem uma ligação profunda com as qualidades essenciais e a definição desses institutos e do que nós somos e como nós relacionamos, como é que tudo isso se junta com as concepções de justiça? Eu vou me servir de novo das observações de Ambrósio e Agostinho num primeiro momento para vocês terem uma ideia. Pensem agora no seguinte: quando a gente faz a leitura desses instrumentos que nós temos, propriedade, né, que a gente está pegando evidentemente elementos ligados ao direito civil por um interesse nosso, né, por uma familiaridade maior desses elementos e talvez inclusive porque esses elementos eles se mostrem de uma maneira mais fácil, inclusive no período que nós estamos estudando aqui no nosso curso de Teoria da Justiça. Quando nós falamos sobre esses fatores, sobre esses elementos, é necessário compreender que eles emergem dentro de um contexto específico e dentro de uma concepção de mundo específica. Querem ver só como a situação muda? A partir do momento em que nós temos a instauração da dinastia merovingia, e a gente vai vendo no século VI a reformulação desses espaços, eles começam a absorver valores galo-romanos, valores romanos. Eles começam a recompreender a propriedade. Num primeiro momento você tem um norte belicoso e um sul que é basicamente agrário, na região que hoje nós conhecemos como França. Mas os valores começam a ser recepcionados, até porque passa a ser necessário um apoio para a manutenção do domínio sobre as comunidades conquistadas dos bispos, das lideranças que nós concebemos. Materialmente está a ligação, Tá, mas e o que acaba acontecendo? Os valores desses grandes combatentes, dos guerreiros, eles começam a ser colocados um pouquinho de lado. Eles são realinhados e agora já não existe mais, num primeiro momento, essa relação aberta desses combatentes que partilham tudo que o rei tem e que dessa maneira promovem, inclusive, a guerra de uma maneira indiscriminada e aberta. Isso vai começar a sumir. E isso vai ser realinhado. Se nós olharmos de novo para as concepções de justiça e virtude que nós estamos estudando dentro da patrística, nós vamos começar a perceber que essas relações permitem, então, o florescimento de uma leitura um pouco mais pacífica de mundo, de uma leitura um pouco mais dirigida por uma virtude que envolve o autocontrole, ela envolve uma regulamentação harmônica do meio social. O que acontece? O galo-romano ele é um povo muito curioso, justamente nesse período ele percebe o enfrentamento de instabilidades muito brutais no que diz respeito a esse entorno do seu território. Quando o Império Romano começa a se dilapidar e começa a fraquejar, e aí ele vai entrar ali os séculos IV e V sem condições de proteger esse território com eficiência, os galo-romanos eles aceitam muito depressa os francos, porque eles precisam de forças armadas, de grupamentos armados para proteger os seus territórios. Tem uma coisa que a gente tem que entender, e isso é uma característica essencial da produção da terra. Ela depende de estabilidade para funcionar. Se ela não tiver estabilidade ao redor, não existe a possibilidade de você tirar o fruto da terra. Se tem invasão constante, você está tirando a pessoa da terra para colocar em combate, a terra empobrece, você não consegue plantar, não consegue cultivar, não consegue fazer a poda, o cuidado, tá? E o que isso significa? A produção encolhe. Então você precisa de grupos especializados que possam combater para que você aqui possa plantar. Os galo-romanos são muito rápidos em entender essa mensagem e em trazer os francos por seu lado. Agora é lógico que eles vão passar a ter um lugar determinado, uma função, se preferirem. E essa função vai definir essencialmente o papel do combatente na Idade Média.
Quando essa função se alia, no final das contas, a um regime honorífico, de pactos, de defesa da propriedade, de autocontrole, de estoicismo para o combatente, de valores cristãos, começa a surgir uma figura que vai obedecer a um regime rigorosíssimo de combate e de correção moral, um regime rigorosíssimo de formação, que é a famosa figura do cavaleiro. O cavaleiro ele aparece como um nobre menor, sem terras no primeiro momento, mas que pode recepcioná-las sem dá-las ao direito de herança, porque ele tem um papel fundamental: continuar combatendo. Percebem? Então ele passa a ter uma função, um propósito dentro dessa realidade. Se nós olharmos lá para o que o Gabriel colocou para nós, por exemplo, sentido específico do atendimento de certas funções de contrato ou de certas funções de propriedade, nós vamos pegar aqui, por exemplo, a questão da função de um contrato que nós firmamos com a Copel, nós vamos começar a entender que existem aqui elementos que são imprescindíveis para a vida do indivíduo e talvez até mesmo para a sua produção. Em outras palavras, nós desenhamos a relação jurídica de modo que ela faça florescer aquilo que nós entendemos mais essencial na nossa sociedade. Lá atrás, ter um combatente desvinculado dos interesses da terra, mas vinculado aos interesses alheios à terra, desvinculado dos interesses hereditários, mas vinculado à necessidade de compreensão do papel da propriedade agrária, da propriedade rural dentro desse contexto, significava também ter uma figura como cavaleiro. É por isso que lá na frente, no Império Carolíngio, muitas dessas relações vão ser consolidadas e reinstruídas dentro da norma. E vejam só que curioso, daí vocês me perguntam, tá, mas isso, então, por exemplo, envolve necessariamente a implantação de um regime monogâmico, para a gente saber para quem que vai a terra, qual é a continuidade das relações e assim por diante. Sim. Mas e como é que fica então a lei dos francos, que não foi recepcionada nesse sentido, ou teria, né? Ela não teria que ser recepcionada para manter a fidelidade e a lealdade guerreira, mas ao mesmo tempo expulsa do sistema, quando ela vai dizer, por exemplo, que eu posso, né, que um guerreiro pode se deitar com a companheira do próprio monarca? Precisa mudar? Claro que precisa. A gente precisa de uma hereditariedade clara e visível. É por isso que quando a gente chega lá nas capitulares de Carlos Magno, nós não vamos mais encontrar a norma escrita desse jeito. Nas capitulares, o guerreiro que é leal a Carlos Magno, ao monarca, né? Carlos Magno eu digo porque foi ele que geriu, alimentou aí a edificação e a renascença dessa estrutura capitular na lei, né? Mas quando nós vemos, por exemplo, a relação desses indivíduos com o monarca, nós percebemos que eles partilham ainda da mesa, das riquezas, até mesmo do saque que o monarca tem, mas eles já não partilham mais do espaço conjugal desse monarca. Então agora a linhagem passa a ter um espaço privado reservado. A gente começa a ver a formação seminal de lugares de reserva que estão protegidos juridicamente e protegidos pelas relações de poder. Ainda assim, esse guerreiro tem vários privilégios porque ele precisa, como general, como comandante das tropas, como delegado do monarca, coisa que vai dar origem aos magistrados modernos, precisa necessariamente manter dentro do seu contexto de vida algum benefício para que ele seja leal. Então, basicamente, é esse o modelo que nós temos. A gente vai ver que muitas dessas relações aqui acabam refletindo, inclusive, em pensadores posteriores, que, quando vão entender as relações de poder e as relações jurídicas, importam elementos desse tipo para dentro de suas leituras. Maquiavel sendo um dos exemplos mais notáveis. Mas a gente vai chegar lá na próxima semana, então eu vou guardar isso na manga por enquanto. Beleza, pessoal? Por hora, eu vou promover o fechamento desse videozinho aqui para nós, né? Como eu disse, era um vídeo mais curto. Quero que vocês meditem um pouquinho sobre isso. No futuro, nós vamos colocar mais algumas dessas relações, e essa é a primeira, se tudo der certo, de muitas intervenções. Agradeço ao professor Gabriel Schumann, o Gabi, pela participação. Sempre um prazer imenso trabalhar contigo e sempre aprendo demais. E espero que ele, nesse jogo que a gente preparou aqui, nessa surpresinha que a gente preparou para vocês, vocês também aproveitem e desfrutem um pouco disso, para entender, inclusive, o encaixe dessas disciplinas de caráter teórico dentro, né, ou teorético, como nós preferimos dizer, depois a gente explica por quê, dentro do contexto mais específico das ciências, dos ramos científicos que começam a brotar aqui dentro da ciência do direito. Beleza? É isso aí, galera. Aquele abraço, fiquem com Deus e cuidem-se, por favor. Até mais.